Tóquio, Rio, Nairobi, Berlim, Palermo, Lisboa. Para muita gente, essas palavras deixaram de representar só o nome de algumas cidades de uns países diferentes. Isso porque uma série espanhola nos presenteou com personagens que, para preservar o anonimato, passaram a adotar nomes de cidades. Essas são algumas das cidades escolhidas. La Casa de Papel tem sido um sucesso, mas se você pensa que eu vou falar sobre a produção de cenas ou sobre a qualidade do roteiro, você está enganado. Essa não é a minha área, então eu vou falar um pouco sobre a minha área, que é direito, sociologia e até filosofia. E talvez, por me atentar a tudo isso, eu tenha custado a escrever ou gravar algo sobre essa série. Até mesmo porque passei meses criando entusiasmo para poder mergulhar na terceira temporada. Quando foi lançada, muitos amigos me perguntavam: "E aí, assistiu a nova temporada de La Casa de Papel?" E a minha resposta era não. Porém, enquanto eu me limitava a responder que ainda não tinha assistido, o que vinha era uma imensa vontade de explicar detalhadamente as razões que me faziam adiar o contato com a continuação da série. Eu já falei que essa não é a minha área específica, mas mesmo não sendo um crítico de filmes e séries, eu confesso que analisar o conteúdo mais profundo dessas produções é um hobby pelo qual eu prezo bastante. No caso de La Casa de Papel, eu não acho que as tramas sejam o forte da série, embora talvez o suspense e a ação, para muita gente, sejam o ponto forte dessa produção. Porém, é preciso considerar que o roteiro coloca milhares de pessoas, aquelas pessoas que se consideram cidadãos de bem, envolvidas em uma trama onde, em determinado momento, elas se pegam torcendo pelos bandidos. Bem, posteriormente, muitas dessas pessoas acabam por não refletir a razão pela qual torceram por bandidos, mesmo que considerem o crime sendo algo errado. É nesse ponto que ficou a minha frustração por um bom tempo, na falta de reflexão das pessoas ao se empolgarem com uma série de roteiro mediano, mas sem compreender uma grande mensagem social que seria o ponto forte desse roteiro. A série se torna uma mera trama clichê de ação se desconsiderarmos a sua essência histórica e se não contextualizarmos com o momento vivido pelo mundo nos últimos anos. Gostaria de tratar aqui de todos os pontos e referências, mas muitos vão ficar para trás, pois para contemplar todos os pontos e referências dessa série, eu levaria horas e eu não tenho esse tempo, muito menos você. Então, vamos iniciar pela canção que marcou a série, Bella Ciao. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Para quem é mais curioso, basta uma rápida pesquisa para entender que Bella Ciao é uma canção de autoria desconhecida. Com adaptações de músicas de trabalhadores do campo, Bella Ciao se tornou o hino dos socialistas, dos anarquistas e dos comunistas na Itália durante a ascensão do fascismo, na primeira metade do século passado. E o fascismo, em um breve resumo, se trata de um movimento de extrema-direita que ascendeu na Itália na década de 1920 e que estabeleceu um regime que pregava conceitos de raça e de nação acima das individualidades de cada cidadão. Basicamente, recebia o apoio dos militares, que passariam a ter o controle para a garantia da ordem no país. O movimento foi liderado por Mussolini, que foi eleito pelos italianos. Era ultranacionalista, defendia valores tradicionalistas e poderia tranquilamente ter um slogan mais ou menos assim: Itália acima de tudo, Deus acima de todos. Bem, em resumo, esse é o fascismo, que assolou a Itália e inspirou diversos outros regimes totalitários pelo mundo. Ainda na onda totalitarista, outro país que sofreu com o regime fascista foi a Espanha, país onde a série La Casa de Papel é produzida. Na Espanha, o nome do chefe de Estado era Francisco Franco. Seu nome deu origem à denominação do fascismo espanhol, que se chamava franquismo. Esse era o Mussolini da Espanha. E assim como Mussolini e Hitler, o chefe de Estado espanhol, Franco, apresentava orientação de governo conservadora, nacionalista e muito católica. Basicamente, guardem isso, Franco poderia ter como slogan de seu governo: Espanha acima de tudo, Deus acima de todos. Então, temos um laço estabelecido entre os cenários italiano e espanhol,
E talvez, se você lembrar um pouquinho melhor do nosso cenário atual do Brasil, você também consiga traçar algum paralelo. Na série, há um trecho em que o protagonista, chamado lá de professor, menciona que seu avô era da resistência. Bom, não me recordo se o professor mencionava o país pelo qual seu avô participou da resistência, mas em uma breve pesquisa, você mesmo pode constatar que a música Bella Ciao também foi cantada pelos revolucionários da Guerra Civil Espanhola, na década de 1930. E a Guerra Civil Espanhola pode ser facilmente explicada com uma clara polarização, pois de um lado, guarde bem, estavam os franquistas, que eram, em sua maioria, militares, e do outro lado, os adversários dos franquistas, os republicanos, que, importante que eu ressalte para você, eles tinham uma aliança com anarquistas, comunistas e socialistas. Eram franquistas contra republicanos. Porém, de um lado estavam militares, do outro estavam anarquistas, comunistas e socialistas. Coincidência, não? Portanto, sabemos que Bella Ciao era um hino de resistência a regimes de direita, era um hino contra a ditadura, contra o conservadorismo. O hino de esquerdistas que lutavam por uma sociedade igualitária, sem hegemonia de classes, sem uma camada rica dominando as camadas mais pobres, sem coerção do Estado em prol do dinheiro. Desta forma, ao analisarmos a série La Casa de Papel, temos uma coerência estrondosa entre o contexto da música e a realidade do mundo nos últimos anos, onde esse mundo que a gente vive tem nos proporcionado a ascensão de governantes ultraconservadores e de direita ou de extrema direita, como é o caso de inúmeros países que eu posso citar agora: Hungria, Turquia, Índia e, é claro, nosso Brasil. E tudo isso até agora foi só teoria. Então, compreendida essa teoria, eu preciso deixar claro que, na prática, a resistência, principalmente a italiana, era extremamente violenta. E a extrema violência era uma forma proporcional de resposta à força cruel e abusiva com que o Estado fascista de Mussolini tratava o povo e os seus supostos inimigos, porque é importante ressaltar que um regime ditatorial faz como inimigo qualquer pessoa que contrarie o que é de sua vontade. Bem, sendo assim, agindo com força, a resposta ao Estado seria também uma força desproporcional para um poder totalmente opressor em relação aos cidadãos e em relação aos movimentos populares, que deveriam ser, obviamente, reprimidos. E para se ter uma dimensão do nível de violência da resistência italiana, basta uma breve pesquisa sobre a morte de Mussolini. Capturado pela resistência enquanto fugia depois da queda do regime ditatorial, os membros da resistência espancaram Mussolini e o mataram em praça pública, pendurando seu corpo e o de sua esposa em uma estrutura de posto de combustível de ponta cabeça, para que todos vissem o triste fim daquele que foi diretamente responsável por milhares de mortes no país, seja por execução, seja em campos de concentração, seja após uma sessão de tortura e etc. Mussolini, assim como Franco ou Hitler, sustentava seu poder através da opressão. Governou com mortes, com tortura, trabalhos forçados de pessoas inocentes em campos de concentração que passavam fome, viviam amontoadas e submetidas a tratamento degradante. E para contextualizar um regime fascista num cenário extremo atual, eu preciso que você imagine os seus parentes ou seus melhores amigos sendo levados pelos militares sem uma explicação razoável. Pense que essas pessoas, elas são levadas e passam a ficar constando como desaparecidas, enquanto você já sabe que elas foram mortas ou que elas estão presas em campos de concentração, seja para trabalhos forçados, seja para tortura ou por qualquer outro ato abusivo advindo do Estado. Simplesmente porque essas pessoas pensam diferente ou porque elas apresentam-se como seres humanos diferentes do que o Estado espera ou do que ele exige como padrão. E diante de um cenário assim, seria simplesmente uma questão de escolher lutar ou perder o próximo amigo ou o próximo familiar para o Estado que acusa, que defende, que julga, tudo ao mesmo tempo. Coincidência ou não, trazendo para o Brasil de alguns meses atrás, esse processo onde acusadores e julgadores trabalham de forma orquestrada e combinada é bem semelhante ao que as conversas vazadas recentemente pelo The Intercept Brasil nos mostraram sobre a Operação Lava Jato. Procuradores recebendo orientações do juiz que viria julgar o caso, condenações combinadas previamente, julgamento simulado. Estamos vendo inovações e insegurança jurídica no sistema judiciário brasileiro com frequência. Não apenas no Brasil, mas a onda conservadora
que se diz de direita, tem semeado seus ideais pelo mundo e contaminado o senso comum. O conservadorismo encontra sua camada de ascensão perfeita quando se junta a valores cristãos. Por isso, para florescer, um regime totalitário e conservador se abraça à igreja, conseguindo seu apoio ou seu silêncio. Além disso, para que um sistema totalitário se desenvolva, é necessário que se tenha garantida a cumplicidade do judiciário e dos órgãos responsáveis pela guarda da lei e dos princípios fundamentais, como o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, coisas que você aprende como sendo básicas do direito. E o que mais assusta não é apenas o fato de que os italianos deixaram isso acontecer naquela época, mas também o fato de que essas características são totalmente visíveis hoje em muitos governos ditos conservadores. Feitas as análises e guardadas as devidas proporções, voltemos agora então para a série onde bandidos invadem a Casa da Moeda da Espanha, fabricam dinheiro durante alguns dias e depois levam embora ou distribuem as notas. E o questionamento diante disso que eu venho te propor é o seguinte: se vivemos no Brasil, um país onde ser de esquerda é considerado algo errado, onde comunismo é praticamente um palavrão quase ofensivo pela parcela da população que não estudou o termo, onde as pessoas se orgulham em divulgar o conservadorismo e os valores morais em redes sociais, qual o sentido para o sucesso de uma série onde toda simbologia é contrária a todos esses valores tradicionalistas e conservadores? A resposta que encontro, lá no fundo do meu ser, é de que a população, de forma geral, não quer saber o que é de direita ou o que é de esquerda. A população sequer tem uma bússola que lhe aponte caminhos. A população, como massa, como povo, quer o fim da desigualdade, mas é facilmente iludida por elementos ilusórios de luta. Um grande exemplo disso é que no Brasil virou hábito atacar a política. Em uma discussão, quando falta argumento ou conhecimento para alguém e essa pessoa busca a aprovação de seus ouvintes, basta que ela jogue a culpa nos políticos. Faustão que o diga. Vivemos uma crise de identidade em nosso país, e o povo é induzido a pensar que a solução está em eleger políticos conservadores, que defendem valores tradicionais ou qualquer coisa parecida. Porque vale tudo contra a corrupção que o povo acredita ser o câncer do país. Mas, cortando o barato do assunto, não que a corrupção não seja um câncer, não que os políticos não sejam péssimos, mas, enquanto a população critica 2 bilhões gastos por ano com deputados, ela simplesmente esquece que temos dezenas de bilionários não tributados no país, cujos tributos alcançariam facilmente os 30 bilhões ao ano. Os bilionários poderiam dar bilhões ao governo e continuarem bilionários. A redistribuição de renda poderia ser feita, mas isso não é o foco da população. A mesma ideia vale para a taxação de lucros e dividendos de empresas, mecanismo através do qual os empresários mais astutos conseguem burlar a arrecadação de impostos e sonegar dinheiro que deveria ir para a saúde, educação e demais serviços públicos. Apenas 2 países do mundo não têm lucros e dividendos tributados: a pequena Estônia e o Brasil, e isso se torna um mecanismo de burla ao sistema de arrecadação. E é importante lembrar que a sonegação também é uma forma de corrupção, mas como é uma prática de classes mais ricas, sonegar acaba sendo algo moralmente aceitável. Muita gente não se envergonha de sonegar impostos, sem considerar que o remédio que falta na rede pública pode não ter sido comprado por culpa de um corrupto, é claro, ou de um mau gestor público talvez, mas também por culpa do sonegador. E por falar em prática dos mais ricos, é óbvio que a sociedade também é condicionada a odiar os delitos dos mais pobres. Um traficante é mais odiado que um empresário que sonega. Ambos cometem crimes, mas assim a sociedade é iludida como uma criança para odiar uns e se omitir em relação aos outros. Porém, no fundo, as pessoas sabem que quanto mais rico é alguém, menos dinheiro outras pessoas terão. E quando se fala em um grupo que invade a Casa da Moeda, busca firmar acordos com os reféns, a fim de que os próprios reféns recebam uma parte do que está sendo fabricado, e busca promover distribuição de renda, ainda que em um grupo restrito de pessoas, isso alcança o fundo do senso de justiça da população. Redistribuir renda é justo, e as pessoas criam empatia por quem se propõe a fazer isso, ainda que quem faça, o faça com o intuito de obter vantagens pessoais. Mas não se pode negar que é uma causa que desperta empatia. Fato é que La Casa de Papel
alcançou uma forma tênue de fazer com que as pessoas despertem ideais de simpatia a causas socialistas ou comunistas, ainda que essas mesmas pessoas odeiem o socialismo ou o comunismo. Porque no fundo, as pessoas querem distribuição de renda e igualdade. Aposto que você que está me ouvindo também quer. Mas como a maioria das pessoas não entende o sistema e não alcança conhecimento suficiente para compreender formas de promover igualdade e distribuição de renda, essa parcela da população acaba sendo induzida a odiar símbolos como o comunismo ou o socialismo, induzidas a culpar instituições políticas e não instituições privadas, induzidas a repetir os mesmos discursos de sempre, tentando encontrar culpados em uma disputa política polarizada, enquanto votam em deputados e senadores que recebem dinheiro desses bilionários para suas campanhas políticas. E se o interesse atendido é o dos bilionários, por que a culpa é de quem apenas executa a ideia deles e nunca de quem manda executá-las? La Casa de Papel traz uma sutil mensagem de mostrar que o verdadeiro modo de reivindicar nosso lugar é atacando o dinheiro e não pessoas. O dinheiro é o deus do capitalismo. O dinheiro é o ponto fraco do sistema. Um homem pode matar centenas de pessoas que não incomodaria tanto o sistema quanto se sumisse com centenas de milhares de dólares. Pessoas são descartáveis para o sistema. Ninguém é substituível. Mas o dinheiro, esse é inestimável. Porque para cada centavo perdido para um bilionário é um centavo a menos. Ainda que seja recuperado depois, esse centavo continuará faltando. Você sempre terá aquele centavo a menos. E La Casa de Papel expressa isso, ainda que de maneira sutil. Assim, mesmo diante disso tudo, para quem não compreendeu essa linha de raciocínio e ainda não entendeu por que estava simpatizando com os bandidos da história, o professor Sérgio entrega todos os elementos em uma de suas falas, quando ele diz que, no ano de 2011, o Banco Central Europeu criou, do nada, 171 bilhões de euros. Muito mais dinheiro do que a quadrilha do professor estava fazendo na Casa da Moeda Espanhola. Estamos falando da casa dos bilhões, não mais dos milhões. E ele diz ainda que em 2012 foram impressos 185 bilhões de euros. Em 2013 foram 145 bilhões de euros. Então ele pergunta, onde foi parar todo esse dinheiro? E a resposta é, nos bancos. O dinheiro foi direto da Casa da Moeda da Espanha para os mais ricos, para os bilionários. E ele afirma que ninguém disse que o Banco Central Europeu foi um ladrão. Porque o sistema cria termos para dizer que isso possa ser algo aceitável. Eles chamam isso de injeção de liquidez. Aproximadamente 500 bilhões de euros feitos do nada, entregues para instituições privadas. E assim, o professor coloca uma interrogação na cabeça dos telespectadores, que, em sua maioria, sequer sabem o que representaria 500 bilhões de euros divididos pela população. Então, para que você não precise fazer nenhum cálculo do que representaria 500 bilhões de euros em nossa sociedade, eu fiz uma conta para você. Resumidamente, guarde bem o que eu vou dizer. Esse valor, 500 bilhões de euros, caso fosse distribuído no Brasil, seria o suficiente para pagar um salário mínimo atual por mês a cada brasileiro economicamente ativo durante 3 anos. Isso mesmo. Um salário mínimo por mês durante 3 anos para cada um dos 79 milhões de brasileiros economicamente ativos. Mas esse dinheiro, lá na Europa, foi para os bancos. O professor encerra essa fala dizendo que está fazendo uma injeção de liquidez também, mas não nos bancos, e sim na economia real, o que, trazendo para a nossa realidade, seria a finalidade de taxar grandes fortunas, por exemplo. Em 2018, o Brasil gastou mais de 300 bilhões de reais apenas pagando juros da dívida pública. Dinheiro para instituições, dinheiro para ricos, dinheiro que possivelmente nem deveria estar sendo pago, pois essa dívida deveria ter passado por auditoria há mais de 20 anos, pois a Constituição previu uma auditoria dessa dívida, que até hoje nunca foi feita, e nos faz gastar bilhões todo ano com quem já tem muito dinheiro. Informações que o povo, em regra, desconhece, e que, quando conhece, não sabe como lidar ou o que exigir, sendo sempre direcionado a criticar os mesmos clichês, assim como é doutrinado a odiar símbolos que afrontem o capital e o deus dinheiro, como é o caso dos ideais socialistas, por exemplo, ou ideais comunistas. Esses são distorcidos e demonizados, pois
se fossem conhecidos integralmente pelo povo, gerariam uma revolução social contra o altar do Deus Dinheiro e contra esse sistema autofágico de aumento das desigualdades sociais. Assim, já que começamos falando de música, deixe um símbolo tênue, colocado na terceira temporada da série pelo emblemático personagem Berlim, quando dança suavemente a música Guantanamera, em clara referência a Cuba, país socialista que utilizou o socialismo como forma de expulsar o domínio estrangeiro em suas terras. Em Cuba, essa canção possui diversas variações, porém ficou conhecida como uma canção de protesto contra o imperialismo dos Estados Unidos. Mais uma vez, uma música contra o domínio e a exploração do capital, só que em outro continente e com relação direta com o socialismo. Como falei no início, poderia passar horas aqui falando com você sobre os contextos sociais históricos dessa série, que exalta a distribuição do dinheiro, a resistência a regimes totalitários, o socialismo e uma série de símbolos, e faz isso através de pessoas vestidas de vermelho. Veja que coincidência, não? Coisas que podem passar em branco para boa parte das pessoas que se encantam pelo roteiro. Então espero ter trazido conhecimento e despertado o interesse por mais informações sobre os assuntos que foram abordados aqui. Eu peço que você deixe seu like, envie para os amigos, compartilhe nas redes sociais para que o engajamento favoreça o canal e para que eu possa produzir mais conteúdo gratuito como esse com mais frequência. E por hoje é só. Fico por aqui, valeu, falou!